Ok, pessoal, voltamos com a noite. Olha só, você que está em cima. É interessante, né? Você perdeu o primeiro bloco do programa, você não sabe o que a gente mostrou aqui. Na verdade, eu estou me referindo a uma exposição que lamentavelmente já acabou, mas calma, que ela até é uma exposição itinerante, que é a exposição Shoah, né? Que na verdade é uma exposição que fala sobre o Holocausto, né? Realmente é impressionante. E eu tive a oportunidade de convidar uma figura muito querida, um jornalista que acho que todos vocês já conhecem, chamado Salomão Schwartzman, que tem histórias incríveis. Ela tem uma história muito emocionante e eu acabei até me emocionando com ele, porque realmente o Salomão é uma figura que eu amo de paixão. Com vocês, então, Shoah, Holocausto, a triste página da humanidade. Dá uma olhada. Esse local aqui é considerado um local um pouco mais triste, vamos chamar assim. Por quê? A arquitetura já é menor para simbolizar a parte da deportação dos judeus. E ele é um lugar mais escuro, de teto mais baixo. E aqui a gente tem alguns objetos bem Seriam esses interessantes. O número 1 são documentos, novamente, de judeus. Esses aqui, número 1, né? O número 2 são bônus de racionamento. Então, eles pegavam cada papelzinho para poder trocar por uma ração. A pouca ração que os alemães davam para o judeu. A colher e o garfo nazistas, que tem o símbolo embaixo. O 4 é a ajuda humanitária vinda dos judeus da África. Os 5 são brinquedos de crianças, judias todas. O 6 é o dinheiro falso dentro do gueto, que era para fazer parte da fachada, para não contar para a Cruz Vermelha e para a ONU o que realmente estava acontecendo. Então esse dinheiro falso era parte da fachada do nazismo. Documentos ali em cima? São documentos de deportação para os campos de extermínio. Que absurdo isso, que absurdo. A gente vê imagem, olha que coisa, aqui, qualquer lugar que a gente vire, né, a gente encontra imagens terríveis, né, é uma coisa... Sim, em todo momento são imagens muito chocantes. E essas deportações onde cabiam pouquíssimas pessoas dentro de um vagão. Como é que era, exatamente, eu queria que você desse um resumo pra gente, como é que eram esses transportes, o que esses judeus sofreram dentro desses vagões, porque não tinha banheiro, não era ou muito calor ou muito frio, é isso? Era ou muito calor ou muito frio. Dentro dos transportes cabiam mais ou menos 200 judeus apertados. 200 em um vagão, é isso? Sem espaço para se movimentar, com um pedaço de pão e uma sopa. A água era por mangueira e muitos já morriam dentro do vagão, que fazia parte da morte sistemática da solução final dos judeus. Essas pessoas que morriam dentro dos vagões permaneciam neles porque as viagens eram viagens longas, de muitas horas e dias até. Muitos dias, normalmente 5 a 6 dias as viagens. O que aconteceu com essas pessoas que morriam? Os corpos ficavam lá e depois eram jogados para fora quando chegava no destino final. Eu tenho certeza que muitas crianças, quando vêm aqui, brasileiras, enfim, elas ficam impressionadas com essas histórias. Queria que você contasse pra gente qual é a reação das crianças, dos adolescentes, quando essas histórias são contadas aqui, porque eu presenciei um grupo de alunos aqui, de crianças de 12, 13 anos, e o guia contando a história, que muitas se emocionaram, e uma delas chegou a ficar com os olhos cheios de lágrimas. Isso me tocou muito, eu queria que você contasse isso. Isso costuma acontecer de vez em quando o educador conta alguma coisa muito verídica, muito cruel. A sensação não do estar lá, mas a sensação de tristeza, ela domina a pessoa, hein? Olha, é uma história que vocês, pais, nunca devem deixar de explicar para os seus filhos. É muito importante que eles conheçam exatamente o que aconteceu com a humanidade. Bem, Salomão Schwartzman, que eu digo para vocês, ele só não é o meu irmão mais velho, porque nós não nos encontramos, mas é uma figura, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, uma admiração, me ajudou muito na carreira, viu, Michel? Até porque nos anos 80, quando a gente se conheceu, 86, há pouco antes, você foi diretor da Rede Manchete em São Paulo. Certo, isso é verdade. É uma coisa que dá lembrança, dá saudade também. Dá saudade também. Não tínhamos cabelos brancos? Não, ainda não, eles ameaçavam aparecer. E o Salomão me diz, tem uma frase, uma máxima do Salomão, que eu vou repetir aqui,
que ele me contou, quando eu estava triste com um amigo meu que me traiu no bom sentido, traiu uma amizade, ele falou assim, abre aspas, um amigo é aquele que gosta de você apesar do seu sucesso. Fecha aspas, Salomão Schwartzman. É isso, não? É isso, mas é verdade, mas é verdade. Mas, Salomão, é o seguinte, você acompanhou toda essa exposição, percebi que por muitos momentos você se emocionou e não podia ser diferente, até porque a tua história tem tudo a ver com tudo, absolutamente 100% da tua vida tem a ver com isso. Eu queria que você contasse pra gente o que você achou dessa exposição. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Sesc pela oportunidade de fazer isso, é uma coisa rara que acontece. Parabenizar o Michel Smolevski, que sabe contar a história, que orientou você nessa percorrendo esses corredores, não da morte, mas os corredores que lembram a morte de vários campos de concentração. Parabenizar a Miriam Wasserman, né, que fez, deu a ideia dessa exposição. O Shoah é uma palavra em Yiddish que significa literalmente calamidade. É usada ultimamente também como um sinônimo de holocausto. Mas o que você vê aqui, o que o público gostaria que viesse aqui no Sesc Pompeia ver, é uma coisa terrível que começou antes da guerra, antes do fim da guerra de 1945, quando o destacamento da 42ª Divisão de Infantaria do Exército Americano recebeu ordens para ocupar uma cidade ao sul da Alemanha. O exército foi, ocupou a cidade e, de repente, o comandante chamava-se Felix Sparks, era o tenente-coronel. Ele mandou uma divisão do seu exército até um campo de concentração próximo. E o que ele viu, o que os soldados viram horrorizados, de repente tomou com que o mundo tomasse um conhecimento da tragédia que se anunciava primeiro ali. A cidade e o campo chamavam-se Dachau. Ele dizia, nas memórias dele, Sparks, o inferno de Dante era brincadeira, era uma coisa pequena diante do inferno real de Dachau. Nada mais, nada menos do que 6 milhões de mortos, isso aí pertence à história. E tem gente que não acredita em holocausto. Tem até um presidente aí que não acredita. Eu só vou dar as iniciais dele. Tem um Ahmadinejad, me causa espanto, ou ele não sabe ler, ou ele é cego. Pode ser uma dessas duas coisas. Mas Dachau, morreram 30 mil pessoas, que é uma fração mínima, quando Auschwitz, só em Auschwitz, morreram 1 milhão de pessoas. Não apenas judeus, não apenas judeus, mas poloneses, ciganos, homossexuais, todos estavam ali. E depois, durante a guerra, quando Hitler mandou prender alemães, prender pelo fato de serem judeus. Olha, é difícil falar, e é nesse momento que me vem uma cena. Estava ouvindo aqui, eu quero dizer a vocês que aqui tem uma parte que você tem uma música aqui, que a moça canta em Yiddish, canções que me lembrava minha mãe. Não, você é forte aqui. Nada de choro, Salomão. Eu cheguei uma vez, eu tinha 11 anos de idade, e eu cheguei da escola, via minha mãe sozinha em casa, ela estava de costas e chorava, com uma carta na mão. Eu, 11 anos, a mãe da gente chorar não pode. E eu fiquei parado, estatelado, fixado no chão, e ela chorava, o choro foi diminuindo. Quando ela se volta e me vê, e me agarra, joga contra o peito dela, e se abre num choro tremendo, num choro convulsivo. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu só fui entender anos mais tarde, quando eu soube que naquela carta informavam ela da morte dos pais e dos irmãos. Ela tinha conseguido sair da Polônia em 1929, 1930, antes da tomada do poder de Hitler. Hitler tomou o poder em 1933. O pai, ela veio com a irmã Rosa, a Tia Rosa.
E as duas ficaram aqui, se casaram aqui, etc, etc, etc. E a minha mãe, ela falava comigo em Yiddish. Essas canções que eu estou ouvindo aqui no Sesc Pompeia, eu as ouvi com ela. E ela me ensinava a escrever Yiddish, me ensinava a falar Yiddish, me ensinava a cantar em Yiddish com ela. Eu não posso esquecer isso. E Oxalá não esqueça nunca, a não ser quando eu for embora. E eu queria muito que quando eu tivesse... A melhor coisa que poderia acontecer para mim quando eu estivesse no caixão é alguém dizer assim, escuta, ele está se mexendo. Ah, Salomão. Bom, Michel, foi uma história, mais uma história para você guardar também, né? Uma história bem chocante também, bem forte. Quero só avisar vocês o seguinte, essa exposição, ela continua agora em outros estados, ela terminou aqui em São Paulo, continua em outros estados, a gente vai, durante a nossa programação, posicionar vocês o dia, né? Você não tem o dia ainda, mas é em Curitiba, próximo estado. Curitiba é o próximo estado, vai ter Rio de Janeiro também, mas ainda sem datas ainda pré-definidas. A gente avisa no programa. Michel, obrigado. Salomão, algo mais a declarar depois dessa emoção que você passou para mim? Isso nunca deve ser esquecido, isso sempre deve ser relembrado, jamais esquecer, sempre falar, sempre dizer e sempre gritar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, ó Israel, Deus é um só, Deus é único. Besser wird ihr nicht gefunden, kauft und gibt mir zu verdienen. War die Kinder, eu verstehe.